Costumamos associar luto à perda de alguém, mas às vezes o que morre é uma fase da nossa vida, um sonho, uma versão de nós mesmos. Talvez você já tenha vivido isso. Em determinado momento da sua história, olhou para você e percebeu que algo em você mudou, e que coisas que eram preciosas antes já não carregam mais o mesmo sentido. Ou quando algo que fez parte da sua vida durante muitos anos começa a mudar lentamente, perdendo a vida, perdendo o brilho, até deixar de existir como um dia existiu. Profundo sentimento de tristeza por versões nossas que deixaram de existir. Como dizia Heráclito de Éfeso, tudo flui. A mudança talvez seja a única constante da existência. Olá, como você está? Eu espero que bem. Esse é o Psicologia Diária, eu me chamo Júnior Cruz, sou psicólogo e o objetivo desse canal é aproximar a psicologia da sua vida cotidiana, porque a psicologia não está apenas dentro de um consultório, ela está presente em nossas relações, em nossos medos, nas mudanças da vida e até mesmo nas dificuldades de deixar certas coisas irem embora. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito pessoal. Durante muitos anos da minha vida eu participei de uma banda, e quando eu falo isso, não era simplesmente um hobby. Aquilo fazia parte de quem eu era. Era amizade, pertencimento, propósito, identidade. Durante muito tempo eu me via através daquele projeto, e quando as pessoas perguntavam sobre mim, a banda já fazia parte da resposta. Talvez você já tenha vivido algo parecido, não necessariamente com a banda, um relacionamento, uma amizade, um sonho, ou até mesmo uma fase que fez sentido para você em determinado momento da sua vida. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber mudanças. Vieram as trocas de membros, alguns integrantes foram saindo, e aos poucos aquele sentimento inicial começou a mudar. Eu era aquele cara que sempre tentava fazer a banda continuar. Nunca fui o cérebro da banda nem a parte mais criativa dela, sabe? Mas depois das pausas e das saídas de alguns integrantes, eu sempre tentava reativar o projeto. Chamava músicos, reorganizava ensaios, reapresentava repertório. Quem é músico sabe que esse processo é muito desgastante, porque não se resumia a reaprender as músicas. Era criar vínculo, restabelecer conexões, tentar recuperar uma energia que um dia fluiu de forma natural. Mas existe uma coisa muito humana. A gente percebe que as coisas estão acabando, mas continua tentando salvar porque ali ainda existe amor. Eu acredito que uma das partes mais difíceis era admitir que aquilo não fazia mais sentido da mesma forma. Aceitar aquilo significava aceitar que uma parte importante da minha vida também estava ficando para trás. Quando algo que faz parte da sua vida durante muitos anos deixa de ser simplesmente um projeto e começa a fazer parte da sua identidade. Não era só sobre sair da banda, era sobre a pergunta: quem sou eu sem isso? Eu lembro que em uma das últimas reuniões que eu participei, na minha vez de falar, eu simplesmente chorei. E eu não conseguia expressar com palavras o que eu estava sentindo naquele momento. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender que eu estava passando por um processo de luto. Não pela morte de alguém, mas pelo fim de uma versão minha. Talvez o mais difícil nisso tudo seja você perceber e lidar com o sentimento de que algo em você está morrendo lentamente. Algo muito curioso nisso tudo é que anos depois, estudando psicologia, eu pude perceber que alguns processos que me ajudaram naquele período são muito semelhantes ao que hoje eu vejo na terapia cognitiva comportamental. Uma delas foi entender que encerrar algo não necessariamente significa que aquilo fracassou. Muitas vezes acreditamos que se algo terminou, então tudo perdeu valor. Mas não é assim. Algumas experiências cumprem um papel importante nas nossas vidas, mesmo quando não permanecem para sempre. Outra coisa importante foi perceber que eu estava tentando lutar contra os sentimentos que precisavam ser atravessados. Durante muito tempo, eu queria parar de sentir tristeza, frustração, vazio, quando talvez o caminho fosse justamente olhar para aquilo com mais honestidade. Talvez uma das partes mais difíceis nos processos de mudança seja reconstruir a própria identidade. Porque quando algo ocupa espaço demais na nossa vida, começamos a acreditar que só existe daquela forma. Aos poucos eu comecei a perceber que deixar uma
versão minha para trás não significa necessariamente deixar de existir, e sim dar espaço para novas oportunidades. E foi a partir daí que eu percebi algo importante nesse processo. Eu não tinha deixado de amar a música, até porque a música sempre esteve dentro de mim, muito antes desse projeto existir. Durante um bom período, eu tive aquele afastamento natural da música. Eu não queria ouvir músicas que me lembrassem a banda, eu não queria pegar nos meus instrumentos, não queria fazer nada que me lembrasse aquele período. Com o passar do tempo, eu percebi que me afastando disso, eu estava me afastando de uma parte muito importante de mim. E aos poucos, sem perceber, eu comecei a me reaproximar. Voltei a ouvir as músicas, voltei a tocar e hoje eu continuo tocando as minhas guitarras. Embora hoje, só por prazer, de forma mais leve, algo muito mais pessoal. Trazendo isso para a minha versão contemporânea, eu percebo que se assemelha muito com a técnica de exposição gradativa usada na terapia cognitiva comportamental. Mesmo sem ter nenhum conhecimento naquela época, eu acabei utilizando um recurso muito parecido com essa técnica, embora seja um recurso natural meu. Mas hoje eu consigo fazer esse link. Como o nome já diz, exposição gradativa, que é justamente quando nos reaproximamos aos poucos com segurança daquilo que antes evitávamos, com o objetivo de ressignificar a experiência, ou até mesmo de ter de volta aquilo que você estava perdendo por um motivo que não era justo. Sem saber, eu acabei fazendo isso comigo. Primeiro, evitando tudo, depois permitindo pequenos contatos, até perceber que a música não era o problema. O que doía era o que eu tinha vivido dentro daquela história. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas da psicoterapia. Ela não coloca respostas prontas na sua vida. Muitas vezes ela te ajuda a perceber que algumas respostas já estavam com você. No final das contas, você é o maior especialista na sua própria história. Talvez você esteja vivendo algo parecido hoje. Talvez algo na sua vida já mudou e você já se deu conta, mas ainda não conseguiu se despedir completamente. E às vezes isso aparece como ansiedade, desânimo, irritação, vazio, porque nem sempre percebemos que estamos vivendo um luto. A psicoterapia pode ser um processo importante para te ajudar a compreender processos como este. Às vezes, só precisamos de um lugar seguro para conseguir nomear o que estamos sentindo. O luto simbólico, diferente de um luto pela morte de alguém, onde você tem um velório, tem uma cerimônia que finaliza aquele processo, muitas vezes não pode contar com ninguém. Muitas vezes você é ridicularizado. Se você tenta tocar naquele assunto, as pessoas dizem supera isso, como se fosse algo simples de se resolver. E se você sente que está passando por algo parecido, procure ajuda, comigo ou com um profissional de sua confiança. Obrigado por dividir esse espaço comigo. Esse é o Psicologia Diária, um espaço para refletirmos juntos sobre o que acontece na vida todos os dias. Até o próximo vídeo.